é sempre bom a gente lembrar das cruzadas como eventos, né, de maneira geral, que tem uma preocupação religiosa, mas a gente não pode cair no erro de resumir a isso. As cruzadas, elas têm também motivações políticas e econômicas. Fala pessoal, meu nome é Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Hoje, nas análises de obras do PAS1, a gente vai ver o discurso do Papa Urbano II. Vamos nessa? Bem-vindo, Alisson, para fazer essa análise com a gente. Valeu, Sofia. Então, essa obra aí, como é que é? A gente tá falando de uma obra bem relevante dentro da história, porque, assim, é literalmente isso, é um discurso realizado por um Papa. Então, agora, o que cabe... E tá aqui, né? Então, já cabe destaques. Então, o que agora a gente precisa entender é o que é dito nesse discurso. O que ele tem de tão essencial, de tão diferente, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é... O discurso, ele não foi publicado. O discurso, ele foi proclamado, ele foi falado, ele foi dito. Então, o que a gente tem... é uma transcrição possível de... Perfeito. Inclusive, a gente tem algumas variações desse discurso. Então, o que interessa pra gente aqui é a ideia principal. Pô, beleza, e qual é a ideia principal? A gente está falando do Papa literalmente convocando para as cruzadas. Então, de uma maneira resumida, o discurso realizado ali em Clermont é sobre isso. O Papa Urbano II convocando as pessoas para irem para as cruzadas. Então, assim, acho que o que é interessante aqui para a gente é como que isso tem um impacto e como que a gente pode entender o que são as cruzadas. A gente já traz bem para a terceira obra medieval que a gente está vendo na matriz. Justamente. Então, é isso. Tem um contexto, né? Tem obras que conversam ali dentro de si. Então, aqui, a gente está falando agora desse olhar religioso e militar para esses eventos históricos. Então, assim, é sempre bom a gente lembrar das cruzadas como um evento, como eventos, né, de maneira geral, que tem uma preocupação religiosa, mas a gente não pode cair no erro de resumir a isso. As cruzadas, elas têm também motivações políticas e econômicas. Então, assim, o Papa Urbano II, ele meio que está, ao longo ali da sua fala, ele está convocando as pessoas a pegarem armas, ele está construindo, para que isso seja possível, ele está construindo um inimigo em comum. Então, esse árabe, muçulmano, ele precisa ser retratado de uma maneira pejorativa, precisa ser um discurso de nós contra eles. E, ao longo desse discurso, acho que um ingrediente interessante é o fato dele lembrar, né, uma passagem bíblica que, assim, quem morre em nome de Deus tem a salvação. Então, apelo para todos os lados. É isso. Então, assim, além das conquistas militares e econômicas, teria também, para criar essa sensação de necessidade e tal, você tem também essa questão uma coisa ali do discurso mesmo, da linguagem, né? Essa linguagem religiosa, no sentido de que, você vai se arriscar, é perigoso, mas ao mesmo tempo também é algo que vai lhe trazer a salvação. É algo também que vai te levar imediatamente para o céu, seus pecados serão perdoados. Então, ele, assim, muito inteligentemente, então, assim, acho que de uma maneira muito pensada, aqui o Urbano II está fazendo esse movimento. Como você falou, para onde que eu posso apelar? Para onde que eu posso puxar? Quais são os argumentos que eu posso utilizar? Então, ele fala desse árabe, desse muçulmano, desse inimigo em comum, dessa terra prometida que tem que estar na mão dos povos cristãos, e as conquistas econômicas, mas também religiosas
que Agora, esses embates vão trazer. Trazendo para o contexto do Paz, a gente já viu isso aparecer em outras matrizes. Tá relacionando aí a Idade Medieval, beleza, conteúdo de história, mas o fato dela estar recente dá uma sensação de ligação na geopolítica aí também atual, nos conflitos atuais que a gente tem com o Oriente Médio. Então, a gente tem... Eu lembro de uma questão traumática do Paz, que foi no meu Uma Paz, delas, né? que caiu a questão do tipo D, de falar sobre elementos do Oriente Médio específico. Lembrei das 3 questões de Jerusalém ali, Sim. as 3 importâncias em Jerusalém. Que é uma cidade Então, sagrada para as 3 principais religiões monoteístas do planeta, e aí, né? o que era para cada uma delas? Eu acertei, eu lembrava. Então, isso tá muito pertinente de novo, né? A gente tá tendo um conflito lá de novo que traz essa pauta para lá, para além da Idade Medieval da história, né? Então, a gente tem interpretação ali da linguagem mesmo, Sim. do significado religioso político, da historiografia e da geopolítica atual. Eu acho que esse ponto que você comentou, assim, ele é central. Porque, beleza, tem um contexto histórico específico, e isso pode ser cobrado, mas também a matriz, ela tem muito essa pegada de como é que você pode olhar isso sobre uma ótica contemporânea. Como qual trazer é o para impacto? hoje. Como trazer para hoje? Qual é o impacto disso no mundo contemporâneo? Como que o que está acontecendo hoje parece ter uma raiz... E aí retoma isso. E aí é o que a gente só fala nessa matriz sobre isso, né? E conseguir fazer isso com outras obras fora da esfera brasileira, né? Traz mais importância para isso também. Não, justamente. E assim, isso torna o estudo mais abrangente também, né? Porque você não vai ver aquilo ali como algo que já passou, que já acabou, que tem um início, um meio e um fim. Então, é ver mesmo a história como um processo vivo, como um processo que impacta a realidade não só naquela época, mas que impacta a realidade hoje. Então, é a história sendo feita pelos seres humanos e as consequências que isso vai gerar nas próximas gerações. Muitas reflexões provocadas pela UNB. Mas essa tá mais tranquila também, né? Tá. Não é uma obra extensa. E o propósito dela é muito claro. Acho que é isso. A reflexão dela tá guiada. O que pode ser retirado dela tá mais acessível. Sem dúvida. Facilita a sua vida, então. Com certeza. Obrigada, Alisson. Valeu, Sofia. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.